bombardeando o Líbano e o Irã neste momento. É o Guilherme Goulart que traz todos esses detalhes de mais um desdobramento desse conflito entre Israel, Estados Unidos e o Irã, e que tem a movimentação desses outros países tão importantes quanto. Podemos subir para a gente ler tudo que o Guilherme Goulart traz para a gente de informação nessa, que é uma das matérias de capa do Metrópolis.com nessa manhã. O exército israelense informou que ataques simultâneos no Irã e no Líbano são realizados nesta segunda-feira, o terceiro dia da guerra protagonizada pelos Estados Unidos por Irã e Israel lá no Oriente Médio. E aí, o general F. Defrin, porta-voz militar de Israel, disse o seguinte em um pronunciamento na televisão, abre aspas, neste momento, centenas de aviões da Força Aérea estão bombardeando simultaneamente o Líbano e o Irã, fecha aspas. Ele acrescentou que o Hezbollah abriu fogo durante a noite e sabia exatamente o que estava fazendo. Diz o seguinte, abre aspas, nós advertimos e eles pagarão caro por isso, fecha aspas. O confronto na região impactou diretamente ao menos 11 países e promete se estender pelos próximos dias. O conflito começou a escalar lá no sábado, como eu fiz todo o resumão aqui para você se situar. Até o momento, o saldo é de centenas de mortos e um rastro de destruição em diferentes países. Segundo a mídia estatal iraniana, a ofensiva de sábado deixou ao menos 200 mortos e mais de 700 feridos. Em Israel, 9 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em bombardeio de Teherã a um prédio residencial em Jerusalém. Os Estados Unidos registraram as primeiras baixas militares com a morte de 3 soldados em um ataque ao porta-aviões americano que está ali no Golfo Pérsico. Em pronunciamento nesse domingo, o presidente Donald Trump afirmou que possivelmente novas mortes devem ocorrer e prometeu vingança. Os ataques retaliatórios do Irã alcançaram ao menos 9 países. São eles o Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai. Teve o aeroporto danificado e um hotel de luxo. Imagens bastante impressionantes a gente acompanhou ao longo do final de semana. Arábia Saudita, Iraque, Jordânia e Omã. Os Emirados Árabes informaram 3 óbitos decorrentes da ofensiva iraniana, enquanto no Kuwait uma pessoa morreu. No Bahrein, destroços de um míssil interceptado causaram a morte de um trabalhador. Por causa disso, por exemplo, o governo brasileiro pede para que os brasileiros não sigam para nenhum desses países que estão no meio do conflito. E muitas vezes, no caminho desse míssil para atingir uma base militar americana, os Estados Unidos e muitas vezes Israel, quando o confronto é em relação a Israel, conseguem interceptar esse míssil. E quando intercepta esse míssil, ou seja, pega o míssil no ar, no meio do caminho, antes de atingir a base militar, ali ele explode e voa pedaço para tudo quanto é lugar. Então a pessoa pode não estar nem perto da base militar, mas ela pode ser atingida, uma escola pode ser atingida, um hospital pode ser atingido. E o governo brasileiro vem fazendo essas atualizações através do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, assim como o restante do mundo, pedindo para que os seus cidadãos não sigam para esses países. E essa questão de Israel agora, que a gente leu na abertura, é muito importante também, porque é mais um desdobramento dessa situação toda. Israel, antes de viver essa guerra contra o Irã, ao lado dos Estados Unidos, Israel tinha conflitos com o Hezbollah e também com o Hamas, o grupo ali terrorista que atua na Palestina. E o Hezbollah fica irritado com a morte, a execução do Khamenei. Por causa disso, entra quase que ao lado do Irã para defender ou para se manifestar contra essa morte do Ali Khamenei, que a gente está vendo a imagem aqui, que era o líder supremo do Irã. Então o Hezbollah, que não tinha aparentemente, teoricamente, nada a ver com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, ele ataca Israel, mais uma vez volta a atacar, eles estavam ali um tempo sem se atacar, volta a atacar Israel em resposta à morte do Ali Khamenei. E a partir disso, Israel responde. E aí ataca o Líbano. E esse confronto agora em Beirute é uma novidade dessa madrugada que agora abre a segunda-feira aqui no Ocidente. E essas imagens que a gente está vendo aqui são de uma cidade perto de Jerusalém, que também teve... aliás, essa aí é de Tel Aviv, onde uma pessoa morreu também.
Mas a gente comentou daquelas outras 9 pessoas que morreram em Jerusalém, onde teve um ataque a um bunker, né? Muita gente vem falando bunker, mas enfim, aquele espaço embaixo da terra, embaixo das construções, em que os sistemas são ultra tecnológicos de Israel avisam, através de sirenes, a população de que uma ofensiva está chegando, que mísseis estão chegando. Por isso mesmo, é preciso entrar nesses espaços que não são atingidos pelos mísseis, muitas vezes. Nesse caso, foram. Teve um bunker desse público que foi fortemente atingido e matou diversas pessoas lá em Israel. Mas é nesses espaços que as pessoas tentam se proteger. Ao longo do final de semana, a gente conversou com muitos especialistas que entendem desses conflitos, que disseram que o Irã parece ter aprendido da Guerra dos 12 Dias entre Estados Unidos, Israel e Irã lá do ano passado para esse. Lá no ano passado, o Irã mandou todos os mísseis praticamente de uma vez só e não foi tão efetivo. Neste ano, parece que o Irã aprendeu e tem feito esses envios de mísseis aos poucos para tentar destruir toda a defesa de Israel. Num primeiro momento pareceu que a reação então do Irã estava branda, mas agora muitos especialistas entendem que na verdade não se trata de brandura, se trata de estratégia, por ter aprendido com o que aconteceu lá na guerra de junho e julho do ano passado. É isso, Metrópolis.com traz todos esses detalhes para você, os desdobramentos, tudo que está acontecendo, os países que estão envolvidos e também as manifestações pelo mundo todo. Por exemplo, tem aí também a informação que como foi a manifestação de diversos líderes. A Grã-Bretanha, no primeiro momento, se coloca ali muito preocupada, assim como o restante do mundo, mas a gente já tem informações dessa madrugada aí que teve base da Grã-Bretanha atingida, nesse caso da resposta, né, do Hezbollah em relação à morte do Ali Khamenei, atingindo ali uma base da Grã-Bretanha em Beirute, e por causa disso se colocou à disposição, mas não para fazer ofensivas junto com os Estados Unidos, mas para estar numa situação de se defender. Não entrou na guerra, mas já foi atingida. Então é isso. A gente vai acompanhar, claro, tudo que está sendo atingido pelo mundo todo, todos os desdobramentos, a partir dessa que não tem uma declaração de guerra de nenhum dos dois países, mas de um conflito que está cada vez mais tenso entre Estados Unidos, Israel, atingindo o Irã, Irã respondendo e já colocando diversos outros países junto com eles em toda essa discussão. A gente fez essas lives completas nesse final de semana, informando sobre